Que Deus te abençoe, eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza. E nós estamos aqui para mais um serviço, culto familiar. Culto da família. Serviço de família. O culto da família. Então, você é o nosso convidado. Então, você convide aí os teus parentes, teus vizinhos, teus amigos, né? E vem aqui ouvir o que Deus tem para falar, não com você, mas conosco. Aquilo que Deus tem para falar na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Estamos começando aqui o nosso culto da família, ok? Aqui está o nosso culto da família. Aí está, aí está. Então, junte todos aí, a sua família, seus amigos, e vamos nos juntar na comunidade virtual. Crer, conectar, relacionar, ensinar e restaurar. Esse é o nosso chamado, e esse é o chamado que Deus tem para cada um de nós, que possamos estar juntos, que seja mesmo por Zoom, tecnologia, não? Está aí para isso, né? Conectados em Zoom, sempre com a mesma identidade de reunião e senha, para que você possa estar se agregando a qualquer momento junto conosco. E convidamos você sempre durante a semana para o estudo bíblico, e domingos nós temos agora o culto da família, onde nós vamos nós vamos glorificar e louvar ao Senhor, porque nós estamos aqui como a igreja de Cristo, né? Onde 2 ou mais estiverem, aqui estão. E também sabemos que Deus habita em meio a louvores, então se você pode louvar 24 horas por dia, juntos, na radiovineyard.com, pela internet você ouve louvores 24 horas por dia, então vamos louvar muito ao Senhor e vamos nos abastecer para poder assim, batalhar por esse dia a dia que nós temos hoje de tantas coisas que aparecem por aí, né? Então, nossa comunidade também tem em espanhol, com os horários diferentes, mas que você também é convidado a participar. Então, que Deus possa ouvir nossos louvores em todas as línguas, de todos os idiomas. Então, na Rádio Vineyard você encontra todos os idiomas. Vem, junte-se a nós. Você é convidado a participar, sugerir, também orar juntos com a gente, né? Então, vem junto com a gente e vamos fazer a obra que o Senhor tem para cada um de nós. Lembrando que é a obra do Senhor, né? A obra do Senhor, a obra não é nossa. Então, venha se conectar, venha orar, venha divulgar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. O Senhor hoje nos traz uma palavra diferente, né? Uma palavra de onde nós devemos nos posicionar. Na verdade, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, não é simplesmente aceitar e está tudo certo. Nós aceitamos a Jesus, nós somos incentivados ao quê? A seguir as orientações que Jesus deixou, e ele deixa através da Bíblia. Nós somos incentivados a sermos parecidos com Jesus. Nós somos incentivados a fazer as obras que Jesus nos ensina. E somos incentivados a termos uma vida diferente. Uma vida diferente da vida que a gente tinha, porque nós nascemos no pecado e nós vivíamos no pecado, e quando aceitamos a Jesus, ele espera que você e eu tenhamos um início de transformação, ou uma transformação das coisas que a gente fazia, né? Por quê? Porque nós passamos a conhecê-lo e passamos a conhecer a Jesus, então a gente quer se identificar mais com ele. Se a gente considerar que Deus não se relaciona com o pecado, nós só vamos conseguir nos relacionarmos com Deus se nós não pertencemos ao pecado. Não se nós não pecamos, mas se nós não vivemos no pecado. Dentro de todos os ensinamentos de Jesus, nos dá uma ordenança. Uma ordenança é o quê? Uma ordem. Ordem não se discute. Ordem se cumpre. Então, abra sua Bíblia aí, em Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando ele fala aqui, ide por todo o mundo, ele não está dizendo
para você e eu largarmos tudo, larga a família, larga o emprego. Não. Ele está dizendo para que você vá e pregue o evangelho. Vá e pregue o evangelho, você vai e prega o evangelho por onde você andar. Prega o evangelho na tua casa, prega o evangelho no teu trabalho, prega o evangelho na tua universidade, prega o evangelho no meio que você estiver. Este é o envio natural de Jesus para todos os cristãos, ou todos aqueles que são cristãos. Não aqueles que se dizem cristãos, mas aqueles que são cristãos. Mas muitas vezes nós não conseguimos entender os ensinamentos de Jesus, considerando que isso é uma ordenança, não é um ensinamento, ele não está ensinando, ele está mandando. Ou é o seguinte, vai e acabou. Mas tem ensinamentos que Jesus nos dá que muitas vezes você e eu não entendemos. E por isso Jesus começa a ensinar através de parábolas. Parábolas para que a gente possa entender. Mas, pastor, o que é uma parábola? Pois é, parábola é uma forma de transmitir uma mensagem indireta por meio de comparações ou analogias, para que fique fácil, para que você e eu consigamos entender. É mais ou menos assim, olha, eu vou falar em letra de forma. Quando a pessoa não entende, eu vou falar em letra de forma, você diz assim, vai falar através de uma parábola. E para ficar mais fácil o entendimento, Jesus usava muitas parábolas. E ele começou a usar parábolas porque ele viu que o povo não entendia. E hoje o Senhor nos traz uma palavra através de uma parábola. Mas se toda parábola é um ensinamento, é uma forma de Deus estar falando conosco, essa parábola que o Senhor nos traz hoje é para que você e eu reflitamos o quanto cristãos nós somos, ou reflitamos o nosso cristianismo. Então, nós temos que refletir isso. E a palavra que o Senhor nos dá hoje é a respeito da semeadura. Ou seja, semear para crescer. E o Senhor nos traz esta parábola, a parábola da semeadura. Você só vai colher aquilo que você plantar. Se você não planta, você não colhe. Pastor, mas se não planta, cresce mato. Pois é, mato não é colheita, mato é mato. Mas esse crescimento que a gente está falando aqui não é um crescimento para que eu seja mais rico, para que eu seja mais importante, para que eu seja... Não. É um crescimento para o crescimento em relação à minha relação com Deus. É esse semear que nós estamos falando aqui. Aliás, a parábola do semeador foi a primeira parábola de Jesus. Ele começou a ensinar assim. Abra sua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 4, versículos 1 e 2. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ou seja, muita gente queria aprender de Jesus. Muita gente tinha sede, né? O povo tinha essa sede de ouvir Jesus. O povo tinha a sede de uma transformação na vida deles, porque eles estavam passando por uma situação lá. A gente não pode esquecer que os israelitas passavam por um momento difícil, eles estavam sob o domínio romano, né? A gente tem que ficar bem claro isso na nossa cabeça, que sob o domínio romano eles eram oprimidos. Então, quando você tem uma outra potência dominando a sua vida, você se sente oprimido, você não pode fazer aquilo que você quer. É mais ou menos que nem condomínio, né? Condomínio, você não pode fazer o que você quer. Você pode até desejar fazer, mas você não pode fazer. E os judeus, eles passavam justamente por essa situação. Tinham o domínio romano, eles estavam oprimidos. Eles tinham impostos muito altos
porque o domínio romano, o governo romano, ele tinha que se manter. Então, ele queria dinheiro. Então, para se manter é com dinheiro. Então, eles tinham impostos muito altos. Eles eram submetidos a um tratamento quase que de escravo. Quando você é dominado por uma outra potência, você tem que se submeter a eles. Então, eles estavam quase que escravos, né? Eles tinham sede de uma nova visão de vida. Eles buscavam uma vida diferente. Tanto é que quando Jesus chegou e ele veio como o libertador, o rei dos reis, o senhor dos senhores, como estava escrito lá em Isaías, todo mundo achava que era um libertador político. Não, ele veio como libertador espiritual, não político, né? Ele veio tirar aquele peso da religiosidade da vida das pessoas. E eles buscavam isso aonde? Em Jesus. Hoje, onde nós temos buscado a nossa transformação? A tua e a minha transformação de vida, a gente tem buscado aonde? Tem buscado numa conta bancária, tem buscado numa realização pessoal, tem buscado na troca de um carro, de uma casa, mudança de casa, mudança de estado, mudança de país. Onde a gente tem buscado a nossa transformação? Eles buscavam em Jesus. E nós? Abra sua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 4, versículo de 3 a 8. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus ensina o povo a buscar de Deus. Jesus ensina o povo a viver na palavra, a conhecer a palavra. Jesus mostra a palavra de Deus. Ou seja, eles estavam perdidos, mas nessa parábola, para que eles entendessem, ele fez a parábola para mostrar um pouco de Deus. Como está a semeadura desta palavra na minha vida e na sua vida? Como é que ela está? E como está o lugar onde elas caem? E o que acontece com essa semente quando ela cai? Ela germina, ela frutifica, ela seca, vem as aves e come. O que acontece com ela? Como eles não entenderam essa parábola, Jesus começa a explicar a parábola para eles. Então, olha, eu vou te explicar. Eu vou explicar como é que é. Porque muitos, na verdade, não conseguiam entender o que Jesus queria dizer. E, na verdade, hoje não é muito diferente, né? Isso não é muito diferente hoje, né? Acontece muitas vezes isso com você e comigo, né? As pessoas estão buscando, mas não conseguem entender. Então, elas querem buscar naquilo que é mais fácil para elas. E, na verdade, elas impedem, né, que a semente possa crescer. Elas não querem ser transformadas pela palavra de Deus. Elas querem continuar na vida delas. Elas não querem viver a palavra de Deus. Elas querem continuar do jeito que elas querem. Isso acontecia com o povo judeu e acontece hoje conosco, na minha vida e na tua vida, né? Elas não querem viver a vida abundante que Jesus prometeu dar para você e para mim. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Nós não queremos viver essa vida.
Lá em João 10:10, Jesus fala que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E muitas vezes a gente está, sabe, correndo atrás da sombra, em vez de viver essa vida abundante que o Senhor tem prometido para nós. Nós estamos vendo isso no nosso estudo que a gente está fazendo aí de quinta-feira, que é que a gente fala sobre a estratégia do diabo para tirar a fé, para tirar a certeza, para tirar a convicção de que Deus está conosco. Tudo que ele está fazendo, né? E a gente vai continuar na próxima quinta-feira. Eu creio que vai ser o último estudo, mas se você não viu, está no YouTube, você pode buscar lá os estudos sobre a estratégia do diabo para a nossa vida hoje, né? Para tirar a nossa vida hoje. Mas Jesus, vendo que eles não estavam entendendo nada, começou a explicar essa parábola. Então, aí ele falou, olha, eu vou explicar para você, ok? Então, ele começou lá, em Marcos capítulo 4, versículo 14. O semeador semeia a palavra. A semente é a palavra de Deus. Então, ele começou a explicar para o povo, né, o evangelho na pessoa do próprio Jesus, que é o verbo vivo. Ele começa a explicar. O semeador é quem anuncia a palavra de Deus. Então, se nós somos servos de Deus, se nós cumprimos a ordenança de Jesus de pregar o evangelho a toda criatura, e muitas vezes a gente prega melhor vivendo do que falando, né? Então, nós somos os semeadores. E ele fala aqui que são 4 tipos de solos. São os diferentes tipos de pessoas, e esses solos representam os diferentes tipos de pessoas e as suas reações quanto à semente. São pessoas que recebem a semente, a gente vai ver cada um desses solos, né? Desses tipos de solos. E ele fala, por que ele fala de semeadura, por que ele fala de semente? Porque o contexto da época, a economia da época virava em torno da colheita. Virava em torno de semear e colher. Virava em torno do comércio de comida. Então, para que eles entendessem mais fácil, Jesus fala da colheita. E a gente fala muito da lei da semeadura. Aquilo que você semeia, aquilo que você colhe. Ninguém vai semear coisa boa e colher coisa ruim. Tampouco, se você semear coisa ruim, você vai colher coisa boa. A lei da colheita, né? A lei da semeadura é essa. Então, durante toda a tua vida, se foi coisa ruim, não pensa que você vai colher coisa boa. Não vai. Você vai colher aquilo que você plantou. E Jesus continua, lá em Marcos capítulo 4, versículo 15. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Ou seja, a beira do caminho são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não creem. São as pessoas que têm o coração duro, que não são receptivos à palavra de Deus. Pode até ouvir, mas não são receptivos. Né? É esse caminho que Jesus falou lá no versículo 4, né? Que vem as aves e comem a semente. E as aves, simbolicamente, é Satanás, que vem e tira a palavra para que nós não sejamos salvos, ou para que as pessoas não sejam salvas. Na verdade, esse solo depende única e exclusivamente de cada um de nós. E vemos aqui que o trabalho do diabo é fazer o quê? É tirar essa semente, para que você e eu não estejamos ou não continuemos firmes naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. O propósito de Deus, o chamado de Deus para a nossa vida. Mas Jesus continua ensinando eles, lá em Marcos capítulo 4, versículos 16
e 17. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Ou seja, esse solo rochoso foi o versículo 5 que Jesus falou do tipo de solo. São as pessoas que são superficiais, são aqueles que ouvem e são emotivos, mas quando tem algum problema, eles saem pela direita, né? O impedem o evangelho de criar raízes profundas. E no versículo 6 ele fala do sol que queima a semente. O sol são os problemas, são as provações, são as dificuldades que nós temos, né? É a intolerância, a rejeição, né? Por causa da fé que nós temos em Jesus, nós somos rejeitados pelas pessoas. Então, quando vêm os problemas, sabe o que é? Vou embora. Então, esse solo é o solo rochoso, que muitas vezes você e eu somos esse solo. Quando vem as provações, a primeira coisa que a gente faz é esquecer de Deus. E aí a gente acha que, por que que eu fui seguir esse Deus se ele não me fez nada? Pois é, você não sabe o que ele já fez, né? E muitas vezes ele te mostra coisas que ele fez, milagres que ele fez na sua vida, mas a gente é fácil de esquecer, né? Nós esquecemos fácil das coisas. E Jesus continua explicando o outro solo, que é o solo dos espinhos, lá em Marcos capítulo 4, versículos 18 e 19. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Esse solo dos espinhos é o solo que Jesus falou lá no versículo 7, né? São as pessoas que ouvem, mas com o passar dos dias, com o passar do tempo, vêm as dificuldades, são sufocados por preocupações. Então, essa semente é sufocada por preocupações que a gente tem no mundo, por prazeres que a gente tem no mundo. Ou seja, a gente deixa essa semente para o segundo plano. Em vez de priorizar, como a gente sempre fala, né? Primeiro Deus, depois a família, depois o teu trabalho para sustento da família e depois o teu ministério. Então, quando você inverte qualquer uma dessas coisas, vai dar ruim. Então, você tem que estar sempre com Deus em primeiro lugar. Na verdade, a semente desse solo com espinhos, esses têm inclinações gananciosas, né? E egoístas. Não dão frutos, pois vivem para satisfazer seus próprios interesses. Os espinhos são as riquezas terrenas, que muitas vezes são os nossos espinhos, os negócios que despertam, né, ambição, ganância e paixão, enfim, é o amor por tudo que não é Deus, onde a gente prioriza mais todas as outras coisas do que Deus. E a palavra que o Senhor tem para nós hoje é para que a gente pense nesses solos, pense nessas sementes, pense o que está acontecendo na nossa vida. E o Senhor Jesus, ele explica o solo fértil, lá em Marcos capítulo 4, versículo 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Aleluia! Frutificando a 30, 60 e a 100 por um. Ou seja, o solo fértil foi
a semente que caiu no solo bom, lá que Jesus falou do versículo 8. Então, Jesus está explicando aqui, nesse versículo 20, ele está explicando o versículo 8. São as pessoas que ouviram a palavra de Deus e receberam a palavra. Não só receberam, mas elas tiveram fé, receberam com fé, com o coração honesto e reto, aberto. Receberam, né? E estão dando fruto. Lembra que nós temos um estudo sobre o fruto do Espírito, não são frutos, fruto do Espírito. Depois nós fizemos também um estudo sobre frutos, que nós devemos dar frutos. Então, quais são os nossos frutos? A palavra do Senhor diz que a gente tem que dar frutos a 30, 60 e a 100 por um, porque Deus vai multiplicar. Paulo já falava que Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor. Então, quem vai colher isso aí não é você nem eu. Quem vai colher isso aí é o Senhor. Nosso trabalho é plantar, o nosso trabalho é dar frutos, e Deus é que vai fazer a colheita. Nós temos que enfrentar as dificuldades, né? E a colheita é a multiplicação, né? A colheita a 30, 60 e a 100 por um, são muitos frutos produzidos através da boa semente que caiu na terra boa, recebida pela fé nos corações. Na verdade, muitos pregadores utilizam essa parte B do versículo 20, né? Justamente para falar sobre oferta, sobre dízimo. Não, você dá aqui na igreja, porque Deus te vai recompensar a 30, a 60 e a 100 por um. Isso é mentira, porque, olha, o contexto não diz isso. O contexto não está falando de dízimo e de oferta. O contexto está falando de você e eu darmos frutos. Não é entregar para Deus multiplicar. Não, não. É darmos frutos. É pregar o evangelho. Podemos fazer um estudo sobre isso, que pode ser um tema bastante interessante, né? Sobre isso, sobre a multiplicação de 30, 60 e a 100 por um. Mas hoje, o que o Senhor quer que nós reflitamos é: temos recebido a semente numa terra boa? Ela vai em que tipo de solo em nossa vida? Qual é o tipo de solo que eu tenho, que você tem? A semente caiu em que tipo de solo? No rochoso, no espinhoso? Ou caiu em terra fértil? O que o Senhor quer hoje é questionar você e eu, botar você e eu na parede e perguntar: olha, cadê os frutos? Se a semente caiu num solo fértil, né? Se caiu numa terra boa, o Senhor vai falar assim: onde estão os frutos? Estamos dando frutos? Estamos levando a semente da palavra de Deus, que é a semente, é a palavra, a outras pessoas? Não precisa me perguntar, não precisa me responder. Na verdade, isso é uma reflexão para você e para mim. Nós temos que refletir nisso. Nós temos que refletir no nosso cristianismo. O quanto cristão nós somos. O quanto a gente vive essa palavra. Você pode estar vendo esse vídeo 10, 20, 30 vezes. Você pode ver os mais de 200 vídeos que nós temos aí de pregação, de estudo. Você pode saber tudo isso, questionar, inclusive, textos, formas que eu falei. Você pode até fazer isso. Mas se você não vive, não dá fruto, desculpa. Isso aí, ó, não vale nada. Não importa eu fazer todos esses estudos e toda essa pregação se eu não der fruto. Ou seja, se nós não estamos levando a palavra de Deus, se nós não estamos dando frutos, a semente, que é a palavra, não caiu numa terra boa. Somente o fruto pode dizer o tipo de solo que nós somos. Não adianta você querer me convencer, ou eu querer te convencer que eu sou um super, hiper, triper pastor. Não adianta isso. São os frutos.
os frutos, não o fruto do Espírito, mas os frutos de semear a palavra, que vai dizer isso. Mas Jesus nos adverte na palavra. Marcos capítulo 4, versículo 9. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós que lemos essa palavra, nós que entendemos essa palavra, nós que ouvimos esta palavra. Nós sabemos que Deus nos vai julgar por aquilo que a gente conhece, por aquilo que a gente ouviu. Se você ouviu muito e fez pouco, nós vamos ser julgados por isso. Temos uma responsabilidade. Vamos ter que dar contas a Deus dessa responsabilidade, dessa ordenança que Jesus deu para todo o cristão. Se você não é cristão, fica tranquilo. Mas você já vai para o inferno mesmo, você não precisa ficar preocupado com isso. Agora, se você pensa que é cristão e não está fazendo isso, não está obedecendo essa ordenança de Jesus, eu quero dizer que o tratamento para você vai ser pior do que aquele que não é cristão. A semente que recebemos, ela tem multiplicado? E as sementes que nós semeamos? Nós temos semeado essa palavra? O quanto tem multiplicado essa semente na nossa vida? Na verdade, Deus nos dá a oportunidade hoje para que a gente reflita nisso. Para que a gente entenda essa palavra. Ai, pastor, mas é tão linda essa parábola. Pois é, ela é linda. E ela é linda e traz uma responsabilidade para você e para mim. Deus nos dá a oportunidade hoje de tomarmos uma posição na nossa vida. De levarmos essa palavra através, primeiro, da nossa vida. De vivermos ela. Não só de ficar... Pregar é fácil, viu? Quero dizer para você que pregar é fácil. O duro é viver ela. Então, se eu prego e não vivo, a mesma coisa que nada. Aliás, eu diria para você que eu acho que é pior, sabe? Porque para você pregar, você tem que conhecer. Então, se você conhece e não vive... Por exemplo, aqui a gente sabe que qualquer um que pega um carro para dirigir, quando o policial te para, ele já assume que você conhece todo o caderno da legislação de trânsito. Não adianta você falar assim, mas eu não sabia. Querido, você tinha que saber. E aqui é a mesma coisa. Deus está nos falando isso, né? Que nós levemos a palavra através de pregar. Pregar onde a gente andar, pregar com a nossa vida, pregar com o nosso testemunho, né? Pastor, mas eu sou assim, eu não vou mudar. Pois é, se você não vai mudar, querido, bom inferno para você, porque, desculpa, ter Jesus é ter uma vida transformada. Ter Jesus é estar no processo de transformação. Eu sei que você vai falar assim, pastor, mas não consigo mudar tudo de uma vez. Eu também não. É devagar, de passinho, mas você tem que mudar. Hoje você tem que estar melhor que ontem, e amanhã você tem que estar melhor que hoje. Ou seja, de ajudarmos, de pregar essa palavra, também ajudando aqueles que levam a palavra, né? A outros povos, a outras nações, como os missionários, né? Nós falamos aí, nós temos um estudo da Janela 1040, e tem outro estudo sobre missões. Ou seja, nós podemos ajudar, nós podemos levar a palavra também através dele. Levarmos a palavra através da tecnologia. Nós temos aí tanta tecnologia que usamos para tanta coisa, mas não usamos para levar a palavra. Está aí a Rádio Viniarde, né? Vamos divulgar isso aí, vamos ouvir essa rádio, vamos contribuir, vamos fazer alguma coisa. Através de redes sociais. A gente entra nas redes sociais e fica horas só falando bobagem. E não falamos da palavra.
através de grupos de comunicação, como WhatsApp, Telegram, Viber, Signal, o que seja. Ai, pastor, você esqueceu do... Não, querido, se eu esqueci, aleluia, glória a Deus. Você sabe desse grupo? Soca o pau. Nós temos que usar as ferramentas que o Senhor nos dá. Na verdade, Deus espera que nós possamos reagir à nossa letargia espiritual. Nós temos que sair dessa letargia, desse stop, desse estacionamento espiritual que a gente não vai nem a paulada. Nós temos que sair disso. Deus está querendo que você e eu reflitamos sobre a boa semente, sobre a boa terra. Que você e eu reflitamos sobre a nossa salvação. Ah, eu estou salvo, está tudo bem. Não, não está tudo bem, não. Não está tudo bem, não. Para você ser salvo, né? Aí eu entrei na universidade e está tudo bem. Não, você tem que estudar lá 4, 5 anos para você se formar. Não é só entrar na universidade, não é só aceitar Jesus. Você tem que caminhar, você tem que crescer o teu relacionamento com Deus. E o que Deus chama hoje, né? O que o Senhor chama hoje, você e eu, é para que a gente reflita. Se nós somos a boa terra, aonde estão os nossos frutos? Fecha os teus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque sabemos que o Senhor sempre nos dá uma nova oportunidade, sabemos que o Senhor sempre está conosco. Sabemos também, Senhor, que o Senhor, que sonda os nossos corações, sabe de todas as nossas limitações, sabe também que muitas vezes somos negligenciosos, Senhor, das coisas que o Senhor tem colocado na nossa mão. Queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão, Senhor, porque o Senhor tem feito de tudo para que nós possamos ter uma vida em abundância. E nós não retribuímos isso a Ti, Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, agora eu quero pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja entrando nas nossas vidas, esteja falando com cada um de nós, Senhor, dando-nos, Senhor, sabedoria e discernimento, abrindo, Senhor, os nossos olhos para que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor tem de plano para a nossa vida, o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos dar frutos a 30, 60 e a 100 por 1, que nós possamos viver esta palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nós deixemos, Senhor, essa letargia espiritual, que nós deixemos, Senhor, de ser acomodados. Ah, Senhor, que nós nos preocupemos, Senhor, em falar da Tua palavra e principalmente em viver a Tua palavra. Ah, Senhor, faz uma obra na vida de cada um que nos ouve agora, cada um que nos assiste. Faz uma obra, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade. Liberdade, Senhor. Liberdade para poder, Senhor, falar e nós ouvirmos. Ah, não importa o que venha acontecer na nossa vida, se nós estamos, Senhor, nos Teus caminhos, nós sabemos que o Senhor está conosco. Pai, em nome de Jesus, faz a Tua vontade na nossa vida. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus pela tua vida, obrigado por você estar com a gente até aqui. Obrigado pelas contribuições que você tem feito, tanto nos temas dos estudos bíblicos, nas músicas da rádio, a oração que você tem feito por nós e pelo nosso ministério, para nós e por nós, né? Nós te agradecemos pelas contribuições que você tem feito financeiramente para que a gente possa continuar nesse ministério. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, que você tenha uma semana maravilhosa e que possamos refletir que tipo de solo nós somos, que possamos refletir os frutos que nós estamos dando em nome de Jesus. Fica na paz, na força, na unção e no poder. E te espero na quinta-feira no nosso estudo bíblico em nome de Jesus. Tchau, tchau.